Fala moçada, hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre entrevista de emprego para programador no Canadá. Tá, eu vou começar aí o que eu acredito que vai ser uma série de vídeos que eu quero fazer sobre isso, onde eu vou contar a minha experiência como, assim, entrevistando e sendo entrevistado aqui no Canadá. Tanto situações que deram certo, como situações que deram muito errado. Então esse vídeo de hoje eu vou começar contando da minha primeiríssima experiência sendo entrevistado por uma empresa canadense. A primeira empresa que eu trabalhei, que foi a empresa que eu cheguei aqui, né, e consegui meu primeiro emprego. Como vocês sabem a nossa história, a gente veio para cá como residente permanente, né? A gente fez o nosso processo de imigração no Brasil, a gente não usou nenhuma consultoria de imigração, nada disso. Fez esse processo completo, chegando no Canadá já com visto de residência permanente. Se você não sabe, a gente tem vídeo no canal explicando mais, mas só para dar uma geral, um visto de residente permanente, ele me dá praticamente todos os direitos que um canadense nativo tem, que um cidadão canadense tem. Eu só não posso votar e tirar passaporte ou exercer cargo público, né? Tipo, eu não posso ser policial, por exemplo. Mas fora isso, não tem limite para coisa de horário, de tanto de tempo que eu posso trabalhar, etc. Então, posso ter minha própria empresa, posso fazer o que eu quiser, posso trabalhar full time, posso fazer hora extra, isso não tem limite nenhum. Quando a gente tava no Brasil, como é que foi esse processo, né? Para minha primeira empresa aqui, que foi uma posição que eu entrei como programador sênior. Como foi esse processo? A gente, de lá do Brasil, que aí eu já comecei a cavar umas vagas do Brasil, né? Lá do Brasil, eu comecei a pesquisar lá no Indeed.ca, no Monster.ca, comecei a procurar umas vagas e tal. E aí, cara, eu achei 3 vagas. Achei uma vaga que foi na EA, na Electronic Arts, a empresa de jogos. Achei uma vaga numa outra empresa, que eu não lembro o nome. E achei uma vaga na empresa que eu acabei trabalhando. Achei essas 3 vagas, aí eu mandei o currículo pra EA, mandei o currículo pra outra empresa lá. E aí as 2 empresas nunca me responderam. Aí eu falei, mano, quer saber? Eu tô com receio. E isso, eu acho, se eu não me engano, assim, no meu currículo, eu já tava colocando o endereço como sendo o meu endereço do Canadá, que era o do Airbnb, que a gente ia chegar aqui e eu ia ficar. E aí eu pensei o seguinte, cara, quer saber? Eu vou colocar aqui no meu currículo, vou botar situação legal no Canadá. Na prática, aí abri um parênteses aqui, a empresa, ela pode, mas não pode perguntar sobre que visto você tem, como é que é isso. Porque assim, na verdade ela pode, porque ela precisa saber da situação legal sua antes de te contratar, mas ela não pode entrar em detalhes sobre isso. Teoricamente isso não deveria poder influenciar a decisão da empresa, mas influencia e faz diferença sim, tá? A realidade é que faz diferença sim. Certas coisas que a empresa não pode perguntar em entrevista, tipo, perguntar pra mulher se ela tá grávida, não pode. Não, é ilegal perguntar pra uma mulher se ela tá grávida ou se ela vai ter filho, é ilegal. Eles simplesmente não podem fazer isso, porque isso vira um fator de discriminação, né? Porque ela fala, não vou contratar a mulher porque a mulher vai ficar grávida e aí eu vou ficar sem esse funcionário por, sei lá, tantos meses, enquanto ela vai estar em licença maternidade. É ilegal mesmo, não pode, tá? Você pode, inclusive, denunciar uma empresa que te pergunta esse tipo de coisa numa entrevista. Se tem filho, se não tem filho e tal, isso tudo, a empresa simplesmente não pode perguntar. Mas aí eu pensei, cara, quer saber? Eu vou colocar no topo, assim, do meu currículo, vou botar assim, situação legal no Canadá. Aí eu botei, residente permanente, chegando no Canadá no dia tal. Fala, ó, dia tal, eu pouso no Canadá, já como residente permanente. Que aí o cara vai olhar meu currículo e vai falar, não, esse cara eu posso contratar. Na minha cabeça tava assim, cara, vai que isso me dá uma chance, né? Vai que isso me dá uma chance do cara olhar meu currículo e falar, não, peraí, esse cara pode trabalhar, vamos ver de qual é desse cara aqui. E aí eu mandei o currículo, foi até uma história engraçada, porque o formulário da empresa lá exigia um número de telefone que eu não tinha. Por um acaso, a gente já tinha entrado num grupo de WhatsApp com uma galera de brasileiro e tal, aqui de Vancouver, e aí tinha um camarada que se mostrou muito gente boa, hoje ele é um amigão nosso, pessoal, se mostrou muito gente boa. Eu falei, mano, você consegue quebrar um galhaço pra gente? Eu preciso de um número de telefone pra colocar numa aplicação de emprego aqui, se te ligar você fala, não, manda um e-mail pra ele que ele te responde, eu sou amigo dele e tudo mais. Ele falou, não, cara, pode botar, tranquilo, não tem problema nenhum pra mim, não. Falei, pô, brigadão, agradeci demais. E mandei. Acho que se eu não tivesse colocado o número de telefone lá, talvez eu não tinha conseguido a vaga, sabe? Porque eu não ia ter conseguido aplicar. Não sei, assim, talvez, lógico, eu poderia ter colocado um número que não existe, ou pegado um número qualquer na internet, mas assim, não ia ser legal, e eu tava aplicando pro emprego, né? Eu não queria, pô, vai que o cara tenta ligar e dá, não, aqui é da empresa
empresa X, não tem ninguém com esse nome aqui não, tipo, né? Não queria isso. Eu botei o número de telefone desse meu amigo e tal, e aí mandei o currículo e os caras responderam. Eu falei, pô, aí sim! E falaram assim, Vitor, legal, pô, gostamos de você e tal, gostamos do seu currículo. A gente sempre começa as entrevistas com... A gente faz uma ligação, conversa e tal, e aí eu falei, beleza, conversei com o recrutador. O recrutador me ligou, fizemos uma ligação via Skype, conversamos, trocamos ideia, ele queria saber, assim, da minha experiência, conversei, basicamente contei pra ele o meu currículo, né? O que eu tava trabalhando e tal, por que eu tinha decidido ir pro Canadá, essas coisas todas. E bem tranquilão, bem de boas. Conversamos e tal, e falou, na segunda etapa a gente pede um testezinho. Na verdade não, foi um testezinho, não. Foram 4 testes. Foram 4 testes. Um sobre C#, um sobre .NET Framework, né? Sobre que na época não tinha... O .NET Core não estava muito forte ainda e eles trabalhavam com .NET Framework. Então, um sobre .NET Framework, um sobre banco de dados. Foi um teste só sobre SQL Server. As coisas, né? Eu falo SQL Server, não falo SQL Server. Engraçado isso. E tinha um teste que era tipo um psicotécnico. Sabe aqueles testes meio doido, assim, que tem assim, rosa ou branco? Aí as respostas tem quadrado, preto, câmera e camisa. Sabe aqueles testes meio malucos assim? Eu não sei pra que serve aquele teste, mas tinha um teste desse. E aí eu, sei lá, era tipo um teste de raciocínio lógico, que foi muito interessante. Olha só, eu tinha esquecido que tinha rolado isso. E tem um teste de raciocínio lógico. Esse teste de raciocínio lógico, eu lembro que foi muito doido. O teste em si tinha tempo pra eu fazer, então, tipo, depois que eu começava, eu tinha um tempo, e eu tinha, tipo assim, 2 minutos, 1 minuto e meio pra responder cada pergunta. Então, eu tinha que responder, que era uma forma deles falarem assim, não, pra não pesquisar na internet. Eu vou ser bem sincero pra você e vou te dizer que eu não concordo com esse tipo de approach. Eu não é assim que ninguém trabalha na nossa profissão, na verdade. Ninguém trabalha sem acesso à internet, ninguém trabalha sem poder pesquisar. Não existe essa de programador autossuficiente que sabe tudo e desenrola tudo por conta própria. Não existe isso, né? Desenvolvimento, cada vez mais a gente tem percebido que programação e desenvolvimento de software é uma atividade em conjunto, não é uma atividade solitária, não é para ninguém conseguir fazer isso sozinho, é para você fazer em conjunto, é para você fazer em sessões de pair programming, é para você fazer em sessões de mob programming, onde você junta 3, 4 cabeças para desenrolar um pepino, né, para desenvolver uma situação nova, um software novo e etc, uma funcionalidade nova, enfim. Então, eu particularmente não concordo com esse approach, onde você tem que ser autossuficiente e saber tudo, mas enfim, foi a forma como eu fui entrevistado. Então fiz esse testezinho, foram esses 4 testes aí, fiz os 4 e tal. Na época foi engraçado, porque eu já tinha vendido, eu não tinha mais computador, eu já tinha vendido meu computador, a gente tava assim, cara, sei lá, 2 semanas de mudar. Eu nem tinha computador mais, porque meus computadores estavam antigos também, eu falei, super não vale a pena levar esses computadores. Eu tinha um desktop, inclusive, falei, não vou levar esse trambolho na mala. E aí eu fiz no celular o teste. foi meio sinistro, mas enfim, deu certo. Aí o cara me ligou de novo, falando, a gente recebeu aqui o resultado do seu teste e tal, beleza. Tive uma outra conversa com ele. E aí a gente conversou sobre pretensão salarial e tudo mais, o que eu tava pensando, porque esse cara era um recrutador externo, na verdade, né? Ele trabalhava... Muitas empresas aqui fazem dessa forma. Tem times de recrutador externo que procuram profissionais, entram em contato, fazem um processo seletivo e aí já chega com uma lista mais, assim, bem definida de pessoas para chegar na empresa e falar assim, aqui, esse cara aqui passou pela nossa curadoria e aí agora é com vocês para ver se o cara tá na fita mesmo, se o cara é bom mesmo e tal, se vai servir para vocês. E como nesse momento meu interesse acima de tudo era conseguir um emprego, muito mais do que arrumar uma empresa que eu quero trabalhar, qualquer coisa assim, eu não tinha dinheiro, né? Minha preocupação era chegar aqui e conseguir um emprego para poder respirar fundo e pagar minhas contas. Essa era a minha preocupação. Então, eu falei, beleza, essa empresa respondeu, se os caras quiserem me contratar, já respiro fundo. E aí, depois que eu tiver mais estabilizado financeiramente, eu consigo, né, ficar mais tranquilo. Beleza, show de bola. Conversei com o recrutador de pretensão salarial e tal. Nesse momento, foi o momento que eu descobri que, assim, as empresas aqui procuram mesmo abusar de quem tá chegando, quem nunca teve experiência aqui e tal, para poder pagar menos, né? Tanto que a oferta que eles me fizeram, enfim, foi bom para mim, porque eu tinha um emprego, mas ficou claro para mim que eles
me ofereceram bem menos do que eles ofereceriam para qualquer outro profissional. Isso porque eu tava chegando com PR, eles não tinham vínculo nenhum comigo, tipo, eu podia sair da empresa a hora que eu quisesse. Como é que foi chegando aqui? Então, como é que foi, né? A gente chegou aqui no dia... Foi numa segunda-feira, que a gente saiu do Brasil num domingo, a gente pousou numa segunda-feira, e o cara queria que eu fosse fazer entrevista lá na empresa na segunda-feira mesmo. Eu falei, mano, eu não vou ter nem celular. Eu não vou ter nem C-Number ainda. Eu não vou ter nem conta no banco. Respira. Eu vou chegar na segunda-feira. A gente vai marcar uma entrevista na quinta-feira. Pode ser na quinta-feira? Aí ele, não, vamos marcar na quinta-feira então. Então, beleza. Eu preciso, cara, chegar num país. Eu tô mudando de país, mano. Tá doido? Aí na quinta-feira eu fiz a entrevista. Chegando lá na entrevista, como é que foi? Conversei com um dos arquitetos deles lá. O cara muito sangue bom, muito gente boa. A gente até... não mantém mais contato hoje, mas foi um cara bacana de trabalhar com ele. Aí a gente conversou de sempre, né? Expliquei meu currículo todo pra ele e tal. Conversamos um pouco sobre os projetos e tal, como é que eram os projetos da empresa, como é que era o caminho que eles estavam tomando com os projetos e tudo mais, e o que eles queriam. Eu contei a experiência que eu tinha, né, de trabalhar com microserviços e tudo mais, e tudo. É realmente assim, contando a minha experiência pro cara, sei lá, pela terceira vez. Só que eu sou muito maluco, cara, eu sou muito... Aí o cara tava comentando das tecnologias que eles estavam querendo usar e tal, eu falei, mano, eu já mexi com isso, não mexe com essa porra não, vai te dar uma dor de cabeça, vai ser um trabalho da porra, não faz isso não. Eu falei, a minha recomendação pessoal, não lida com isso, cara, isso não vai dar certo, eu já passei por isso. Aí ele falou, não, a gente vai experimentar, vamos ver qual vai ser e tal. Eu falei, não, tudo bem, eu tô te falando a minha experiência, né? Na entrevista de emprego, falando pro cara que o que ele tava fazendo ia dar merda. Narrador, deu merda. Eu tava lá depois e deu merda. Mas enfim... conversei com o cara e tal, aí obviamente veio a parte da entrevista de quadro branco, né? Se você não sabe como é que é um jeito horrendo de se definir se o profissional é um bom profissional, mas ainda é muito utilizado por várias empresas, né? Então fui para a entrevista de quadro branco, que foi no mesmo dia com ele. Basicamente uma entrevista de quadro branco, se você não sabe como é o seguinte, tem um quadro branco e o cara te dá um problema, fala assim, resolve esse problema aqui. Aí você pode usar a linguagem que você quiser usar, do jeito que você quiser, mas resolve esse problema aqui. E aí você explica pro cara como que você resolveu, como que você tá resolvendo, quais as coisas que você presumiu sobre o que ia acontecer, pergunta pro cara assim, assim, assado, fala, achei que fosse ser assim e tal, então baseado nisso, vou escrever um teste aqui, assim, assim, assado. Então, assim, aquela pergunta clássica de quadro branco. Eu achei interessante que não foi aquela pergunta bizonha de, equilibra essa árvore binária, ou então faz um traversal dessa árvore binária. Eu já passei por entrevistas que foram assim, eu vou dar mais detalhes depois, mas assim, faz um traversal aqui da árvore binária, etc. Não, foi um negócio bem mais simples, foi uma coisa tipo, pega uma string e inverte ela, escreve ela de trás pra frente. É muito besta de fazer. Inclusive, no geral, as empresas não estão se preocupando mais com, não, você não pode usar string.join, por exemplo. Você tem que escrever os for each lá na mão para poder iterar, jogar em variável auxiliar, trocar de baixo para cima para poder inverter a string, né? Não tem sido mais isso. Inclusive nessa entrevista mesmo eu falei, posso usar os métodos que eu teria numa framework, né? Se eu estivesse trabalhando com uma framework, você quer que eu escreva do zero sem framework nenhuma, né? O cara falou, não, pode usar os métodos da framework e tal, que todo mundo vai ter uma framework para trabalhar em cima dela, não existe isso. Então foi bem tranquilo, escrevi lá, sei lá, 5 minutos, de boas. Aí foi essa entrevista, agradeci o cara, beleza. E aí fiz umas perguntas pra ele também, como é que era na empresa e tal. Eu não tava muito preocupado como era a cultura da empresa, nada disso. Eu tava mais preocupado se eu ia ter um emprego, que eu precisava pagar as contas. E aí foi isso. Beleza pura. Saindo do lugar, deu uns 10 minutos assim, eles me ligaram falando, você pode vir aqui amanhã fazer uma outra entrevista? Eu já tinha telefone, né? Já tinha feito uma conta de telefone. Eles me ligaram, falando, você pode vir fazer uma outra entrevista porque a gente gostou muito de você e tal, e a gente quer que você converse com o nosso CTO. Você pode vir amanhã? Isso era na quinta, na sexta-feira eu falei, posso, eu vou amanhã, vambora. Fui conversar com o CTO. Cheguei lá, troquei ideia com o CTO, o cara é gente boa,
conheço ele e tal, né? A gente mantém contato até hoje, cara, gente boa. Conversei com ele, ele perguntou, foi mais geral, assim, não foi nada técnico, foi bem mais geral. Conversando sobre história de vida, por que eu vim pro Canadá e tudo mais, como é que era a situação. A gente conversou de jogo também, coisa, não, eu gosto de jogar isso, gosto de jogar aquilo e tal. Que ele gostava de jogar também, tem conta lá na Steam e tal. A gente é amigo na Steam, inclusive. E conversando, bem tranquilão, assim, sabe? Que eu acho que esse momento foi um momento mais pro cara ver, assim, se eu era um cultural fit, assim, se eu não era um Zé Ruela. Tudo bem que tinha alguns Zé Ruelas lá na empresa, alguns assholes, né? Conversando de boa com o cara pra ver como seria lidar comigo, né? Trabalhar comigo e tal. Foi bem tranquilo, foi mais ou menos 1 hora de conversa. Essas entrevistas todas são geralmente 1 hora, assim, né? Foram 1 hora, não costuma ser mais do que 1 hora. Passei por entrevistas que foram mais de 1 hora, 1 hora e meia. Passei em entrevistas de, tipo, foram quase 3 horas de entrevista. Mas não foi o caso dessa, né? Essas outras eu vou contar nos outros vídeos. E aí... Foi isso, foi assim, uma conversa bem tranquila com o CTO, que não foi nada técnico, foi pra conversar mesmo. E aí, saindo da entrevista, eles me ligaram e falaram, ó, Vitor, a gente quer te fazer uma offer, a gente gostou de você, a gente quer fazer uma offer. Eu falei, ó, top! Era tudo que eu queria. E aí a gente vai preparar a offer e vai te mandar. Eles me mandaram a offer na segunda-feira, eu assinei, eu não tinha computador ainda, gente. Não tinha computador. Eu assinei a offer. Na verdade, a gente foi no WorkBC. Foi isso mesmo. A gente foi no WorkBC, porque eu não tinha computador. E no WorkBC eles deixam, né, tem umas estações lá que você pode usar computador, você pode imprimir currículo e tudo mais. É uma coisa do governo que qualquer um pode chegar lá e pode usar o lugar para, tipo assim, para você ter recurso para conseguir emprego, né? Eles auxiliam você a preparar currículo, tem um monte de coisa legal. Mas o meu interesse, na real, era chegar lá para poder imprimir o que eu precisava imprimir e assinar, abrir meu e-mail, assinar os documentos que eles precisavam que eu assinasse. Foi assim que eu consegui meu primeiro emprego e esse foi o processo de entrevista pro meu primeiro emprego que eu consegui em 1 semana aqui no Canadá, logo após chegar aqui no Canadá. E aí, gostou dessa história? Quer que eu conte mais? Deixa aí no vídeo os comentários aí, ver o que você acha, se você quer que eu conte mais sobre as outras entrevistas que eu fiz. Eu tô pensando em fazer um vídeo também do lado do entrevistador, que eu já estive muitas vezes. Quero saber de vocês aí o que vocês acharam, se vocês curtiram, não curtiram, achou uma bosta, comenta aí também. Se achou legal, comenta aí também, quero saber de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo aí. Nhaque!